Olá, aqui é a doutora Lídia Loenert e hoje eu quero conversar com você sobre cárie dentária na infância. Primeiramente, a gente precisa entender o que vem a ser cárie dentária. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu esses dias. Eu estava aqui em casa, meu marido não é dentista, e eu comentando com ele sobre que cárie é uma doença. E ele nunca tinha prestado atenção nisso, né? Já falo várias vezes essa história. E eu falei assim, cárie é uma doença. Uma doença. Ele, uma doença? Como assim, uma doença? É uma doença. Assim como a gripe é uma doença, assim como a cachumba é uma doença, cárie dentária também é uma doença. E isso é uma coisa muito importante que você tem que entender, porque às vezes a gente tem a ideia de que cárie é uma fatalidade, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, independente do que você faça. E não é assim. Cárie é uma doença e ela é contagiosa. Isso, ela é contagiosa, o que é ainda pior. Então, quando a gente pensa em contagiosa, a gente pensa o quê? Que pode passar de uma pessoa para outra, né? Hoje em dia a gente tem se falado muito aí das diversas gripes que estão aparecendo e as pessoas ficam todas preocupadas, assustadas, pensando aí de vacinas e tudo mais que possamos fazer para não pegar uma gripe. E a cárie, ela vem acontecendo aí, né, há centenas de anos. E infelizmente não existe uma vacina para cárie. E por que será que não existe? Porque a cárie ela acontece devido a vários tipos de bactérias, né? O que são bactérias? São bichinhos, são vários bichinhos que tem dentro da boca e como é uma doença contagiosa, você pegou então esses bichinhos aí de quem cuidou de você. Você não nasceu com esses bichinhos na sua boca. Então veio ou da sua mãe, ou do seu pai, ou de quem cuidou de você. Por isso que eu sempre falo que é muito importante você prestar atenção e não ficar beijando o seu filho na boca, não colocar a colher que você experimentou lá, a papinha na sua boca e depois na boca do seu filho, porque você pode estar transmitindo para ele aí bactérias que vão formar toda a flora bucal do bebezinho, os bichinhos que habitam a boca daquela criança vão estar então com bactérias que vieram suas. E caso você não esteja com os seus dentes bem cuidados, caso você tenha cáries, caso você tenha doenças de gengiva, você vai transmitir essas doenças, né? Alguns estudos mostram que a flora bucal da criança, ou seja, todo aquele monte de bactérias que formam ali, convivem na boquinha das pessoas ou do bebezinho, ela está se formando nos primeiros 3 meses de vida. Então é muito importante tomar bastante cuidado com essa questão da doença ser contagiosa. Aí, então, essa criança tem então a flora bucal formada e essas bactérias vão estar agindo ali. Então, é certeza que a criança vai ter cárie? Não é certeza que vai ter cárie. Por quê? Porque a doença cárie, ela não acontece só porque tem a bactéria, né? Então, minha mãe tinha um monte de cárie, transmitiu para mim, eu vou ter cárie com certeza. Não, a doença cárie, ela é multifatorial, ou seja, precisam de vários fatores para acontecer. Precisa ter dente, senão não tem cárie. Precisa ter a bactéria, senão não tem cárie. Precisa ter alimento para essa bactéria. Então, às vezes a gente pensa que a bactéria come o dente, né? A gente sempre fala assim, o bichinho comeu o dente. Mas, na verdade, o bichinho, quando ele começa ali a agir sobre o dente, ele não está comendo o dente, ele está comendo os açúcares que sobraram sobre o dente, que estão vindo da alimentação. Então, como a gente estava dizendo, precisa da cárie, né? Precisa da bactéria, precisa do dente, precisa do alimento para essa bactéria e precisa do tempo. Por que tempo? Porque se a criança ingeriu ali um alimento açucarado e depois logo escovou o dente, ou então ela ficou muitas horas sem comer de novo aquele alimento açucarado, não deu tempo de formar a cárie. Tá? Então é muito importante entender essa questão de que a gente precisa ter todos esses fatores. Por que isso é importante? Porque para a prevenção isso é muito importante também e eu vou conversar com você daqui a pouco sobre isso. Mas antes eu queria contar para você como que o dente é formado, né? Porque às vezes, eu me lembro bem, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui ao dentista, tudo, mas eu me lembro que meus dentes caíram sozinhos, né?
praticamente nunca precisei ir para o dentista para tirar meu dente, né? Hoje em dia é muito comum, né? As crianças vêm ao dentista para extrair o dentinho de leite porque tá torto, mas antigamente lá, e a gente ainda morava no sítio, tinha que cair sozinho mesmo. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que dente tinha raiz, né? Porque, sei lá, tava grudado ali, né, no osso, era essa a impressão que eu tinha, né? Veja só, eu ia fazer odontologia e nunca tive. Às vezes a gente escolhe, né, a profissão sem ter estudado muito a esse respeito. Eu sempre gostei da área de saúde, resolvi fazer odontologia e naquele dado momento, então, meus primeiros dias de aula, eu não fazia ideia de como que era formado o dente. Não sei se já aconteceu com você, né? Mas parece que quando a gente está na escola, essa parte de odontologia é o final do livro de ciências e a professora nunca chega, né? Pelo menos no meu caso aconteceu assim, espero que você ou não. Mas enfim, o dente tem raiz e tanto o dente de leite tem raiz como o dente permanente. Que também é uma dúvida muito comum. Às vezes os pais acham que o dente de leite não tem raiz, só o permanente tem. Mas sim, os dois têm. Eles têm um formato um pouco diferente, mas os dois têm. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse primeiro modelinho, que é a parte então interna do dente. Deixa eu pegar um aqui que não tem cárie, né? Eu quero mostrar para você aqui como que o dente é formado. Então, o dente é formado por esta parte que é a coroa do dente, tá? E a parte interna, que é a dentina, e depois ali a parte do nervo do dente, tá? Esse dente aqui, ele não tá com o formato inteiro dele, porque é apenas um modelo, e este outro aqui você pode ver melhor, é até também o meu modelinho aqui que eu uso para falar sobre implante, mas a gente vai olhar só para o dente aqui que tá normal, né? Então, se você perdeu, aí vai precisar de um implante, mas não é nosso caso agora na cárie aqui, a gente está falando só sobre a forma. Então, o dente ele é formado, então, pela coroa, que é esta parte de fora que você vê, né? Que eu achava que o dente era só isso, ligado ali no osso, muita gente acha que pensa assim também, mas dentro a gente tem um monte de dente ainda dentro do osso. A gente vai ter quase, olha, se aqui tem essa medida, aqui tem quase o dobro, né, de estrutura dentro do osso, que é a raiz do dente. Então, quando o bichinho vai comer o dente, ele vai comer esta parte que está aqui, primeiramente, embaixo do esmalte do dente, dessa parte branquinha, tá? Quando a gente sorri, então, essa parte brilhante chama esmalte. O esmalte ele é bem resistente, ele é bem mineralizado, tá? Ele é bem duro. E a parte de dentro do dente, então, chamada dentina, é uma parte mais mole, também é mineral, mas ela é mais mole. E o centrinho do dente tem uma carninha, que é ali a polpa. Então, quando a gente tem, por exemplo, precisa fazer um tratamento de canal, deu aquela dor, o que aconteceu? Chegaram bactérias lá dentro dessa carninha ali do dente. E eu costumo sempre comparar com um ossinho de frango, né? Talvez você já tenha pego um ossinho de frango quebrado no meio, ele não tem aquela carninha lá do tutano, o dente também. Se você quebra ele ali no meio, ele tem aquela carninha que é o nervo. E aquilo, né? E dente não é osso. Isso aí é um assunto que a gente pode conversar numa outra oportunidade, mas dente não é osso. São estruturas diferentes. E aí, então, como que acontece então a cárie? A cárie vai acontecer porque quando a gente come, ou a criança come, um alimento açucarado, né, ou carboidratos, como está bastante na moda as pessoas saberem o que é carboidratos, né, e não precisa ser só o açúcar, mas pode ser o açúcar da fruta, pode ser o açúcar que está vindo daquela bolachinha, todo aquele amido, ele vai fermentar na boca. Então, as bactérias que estão ali vão comer, não o dente primeiramente, vão comer o alimento, né, que sobrou na boca da criança. Então, seja lá o doce, seja lá um pão, aquilo a criança engoliu tudo aquilo, né? A criança, não só a criança, mas também o adulto. A cárie da criança também é a mesma coisa do adulto. É que nós estamos falando hoje a respeito especificamente de criança, mas acontece do mesmo jeito na gente grande. Então, você comeu aquele alimento e ele sobrou ali na sua boca, né? Não deu tempo de escovar o dente, tudo, e ele ficou ali. E aí ele começa a fermentar. O que é fermentar? Fermentar é uma reação química, né? Não sei se você aí já fez um pão e colocou ali o fermento no açúcar para fermentar, ou se você já viu, né? Você que é pai, a cerveja é um processo de fermentação, né? Tem lá, você coloca as substâncias, ela vai fermentar. Então, existem bactérias que vão comer o açúcar que sobrou ali na placa bacteriana, ou também chamado biofilme.
Calma que eu vou te explicar tudo isso, não é tão difícil assim, é bem simples. Vamos lá por partes. Então, a bactéria então começou a comer, o bichinho começou a comer aquele açúcar que sobrou ali em volta dos dentes. E a fermentação, que é esse processo que ela está comendo, vai soltar um ácido. Então a gente brinca, né, que é o xixizinho do dente, da bactéria, né? Então ela vai soltar um ácido e esse ácido, ele corrói essa superfície do esmalte. Lembra que eu te falei, né, que essa parte de fora, que é mais mineralizada, ela começa a corroer. Então o ácido, ele vai, não sei se você já jogou vinagre aí no mármore, no granito, no mármore, né? Ele começa a corroer. Tem que tomar até bastante cuidado, né? Que senão até chega a ferver se você deixar muito tempo ali. Então, a bactéria então esse processo de fermentação produz um ácido que começa a corroer a superfície do dente. E dessa corrosão, que como você já começa daí a ver uma manchinha branca, vão vir outros tipos de bactéria e quando elas chegarem na parte interna, que é a dentina, aí sim o bichinho começa a comer o dente. Então, todo o processo inicial não foi do bichinho comendo o dente já de cara, foi comendo o resíduo de alimento que sobrou. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa então em prevenção, a gente pensa que a gente, tirando um desses fatores, que é ou a bactéria, ou o alimento, ou o tempo, ou até mesmo o dente, né? Você acaba com a doença. Então, como que a gente vai agir então para prevenir essa doença e não deixar, né, que os nossos filhos tenham dentes aí todos cariados? É importante então a gente pensar em prevenir, em higienização. E o dente de leite, logo que ele erupciona, logo que ele nasce na boca, ele não tem a sua mineralização assim tão completa, ou seja, ele não está tão resistente, tão firme. Vão se levar aí 2 anos para que esse dente então fique mais resistente. Ou seja, a criança está muito mais fácil de ter cárie nessa época, o dente está muito mais molinho, menos mineralizado. Então a atenção da mãe tem que ser ali desde o começo. E aí talvez você esteja se perguntando assim: nossa, mas eu já tenho que levar ao dentista, eu já tenho que pensar em cárie? Sim, a gente tem que pensar em cárie desde antes do neném nascer. No seu cuidado, nos cuidado com os seus dentes, para que você não transmita bactérias cariogênicas, bactérias ali, né, muito agressivas para o seu bebê. Depois que o seu bebê nasceu, você vai então tomar todo o cuidado para já ir limpando a boquinha dele, mesmo antes dele ter o dentinho. Porque o resíduo de leite que sobra ali vai fermentar na boca, porque a bactéria está ali, né? Lembra que a gente falou de fermentação? Não vai fermentar e provocar cárie porque ainda não tem o dente, mas vai fermentar, vai azedar, né? Também é uma outra forma de dizer, né, sobre fermentação, é o azedar. E aí você logo pensa, azedar vem de azedo, né, ácido, e o ácido corrói, tá? Então essa é a ideia. Então aquilo azedando ali na boca, ele pode gerar então outros problemas de saúde. É o sapinho, é um cheiro ruim, é algumas feridinhas na boca. Então veja que é importante a prevenção no sentido de higienizar, não só pensando em cárie, mas pensando em outras doenças bucais, né? E aí então a limpeza ali com uma gaze umedecida no soro, eu costumo indicar assim, meio copo d'água filtrada e uma colher de sopa de água oxigenada 10 volumes, não é aquela cremosa, aquela de machucado, sabe? 10 volumes. Você vai colocar em meio copo d'água, vai pegar uma gaze, vai envolver no seu dedo e vai limpar ali a gengivinha do bebê depois que ele amamentou, né? Seja no peito, seja na mamadeira, porque o leite do peito também provoca cárie, ele também tem lactose. Lactose é um tipo de açúcar e ele também vai fermentar ou vai dar cárie, né? Então assim, nossa, mas o leite do peito também pode dar? Eu achava que não desse nada. Sim, também pode dar. Infelizmente, a partir do momento que tem dentinho na boca, vai existir o risco de ter cárie mesmo com o leite do peito. Então você ali pegou seu dedo, envolveu ali na gaze e você passa em todo o rolete gengival, que chama, né, para que deixe a boquinha da criança limpa. Isso é legal não só para higienizar, como também para ir treinando o bebê da necessidade depois de sempre estar limpando. Porque pensa assim, passaram-se aí uns 6 meses, 8 meses, começa a aparecer o dentinho. Ah, é só um dentinho, não precisa fazer nada, e vai deixando, e aí de repente você vem com uma escova.
né? Então imagina, já é um sacrifício para limpar o nariz, para limpar a orelha, imagine limpar dentro da boca, não é mesmo? Nem a gente que é adulto gosta, né? Quem que gosta de ficar no dentista com a gente lá mexendo na boca, imagine a criança, ela não entende. Então é importante já ir treinando, já ir acostumando o bebezinho da higienização correta. E aí então, como eu estava comentando, a doença ela é multifatorial. Eu preciso ter aí então o tempo, eu preciso ter. E tempo vem a ser o quê? O tempo de ação daquele alimento sobre o dente. Então não é porque eu comi um doce agora que eu já vou ter cárie. Não, eu preciso que aquele doce fique mais tempo na minha boca para dar tempo de ocorrer a fermentação. E depois que ocorreu a fermentação, dê tempo aquele ácido começar a corroer o esmalte. Tá? Então aí esse ácido corroeu o esmalte e o tanto que ele corroeu não significa que já aconteceu a cárie. Existe um tempo, né? O dente tem uma espessura tal que dá para corroer um pouquinho sem formar cárie ainda. Então não precisa ficar desesperado. Nossa, comi doce, tem que sair correndo. Claro, você deve, se alimentou, terminou de se alimentar, escovar bem, passar fio dental, para aquilo não sobre nenhum resíduo que vá dar tempo de fermentar. Legal? Então, voltando ali na questão da criança, é importante então observar todas essas questões de que o tempo ali faz diferença. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou comer e já vou escovar o dente, ou o pai fica assim, comeu, escova o dente, comeu, escova o dente. Eu lembro que a minha mãe fazia sempre assim, vai escovar o dente, tem que escovar o dente 10 vezes por dia, a gente não escovava nenhuma, né? E escovava essa única, escovava correndo. Então essa é uma coisa também, é um mito, né? Que achar que se você escovar o dente 10 vezes por dia vai estar ótimo, e não. O que acontece é que o número de vezes que você ingere o alimento, isso também é ruim para o dente, porque cada vez que você coloca um alimento açucarado, cada vez que a criança come um doce, ou come um suquinho, ou então uma bolachinha, ou então uma frutinha, a boca ficou ácida de novo e ela vai demorar um tempo para que ela fique ali neutra, que aquele ácido saia, e aquele ácido sobre o dente vai corroendo o dente mesmo que você escove, né? Então não adianta você falar assim, eu vou escovar o dente e vai sarar tudo, vai parar. Não, a acidez ainda vai ficar mais um tempo ali. Então é importante que a gente não deixe muito tempo o alimento sobre o dente, que a gente higienize bem, que a gente não coma, né? A gente, não falando a gente, mas a criança também, não coma muitas vezes ao dia. E aí talvez você fique até brava comigo, né? Falar, como não vai comer muitas vezes ao dia? É verdade. A gente não pode ficar se alimentando tantas vezes ao dia. Tem o almoço, tem a janta, tem o lanchinho da manhã, tem o lanchinho da tarde. Mas essas beliscadinhas toda hora, elas fazem muito mal, tanto para o corpo como para o dente. Principalmente ainda para o dente. E se isso for açúcar, então, nossa, é terrível. E o açúcar, ele é o principal vilão, realmente, é o que o bichinho do dente mais gosta, é de açúcar, né? Então, se você puder evitar dar açúcar para o seu filho, isso é muito legal, evita. A gente não nasce com vontade de comer doce. Essa vontade de comer doce, ela foi ensinada. O leite materno, ele tem a lactose, mas ele tem a lactose já suficiente, né? Se você toma leite puro, talvez você esteja até acostumado, ele não é ruim, ele é gostoso. E a criança não conhece açúcar, doce açúcar, né? É a gente que fica com dó e fala assim, não tá sem açúcar, nossa, tá com gosto ruim, porque não tem ali, não tá docinho. Mas porque nós mentalizamos, já nós aprendemos o que é o doce e a gente agora sente falta. Mas o bebê, a criança que nunca foi exposta ali ao doce, ela não está acostumada com isso. Então ela não vai sentir falta. Então evita ao máximo possível colocar açúcar na dieta do seu filho, né? Ele pode tomar ali o leite, mas o leite puro. Ele pode comer uma fruta, né? Que já tem um açúcar natural e não é pouco. Ele pode comer ali, quando ele já está comendo a papinha dele, tudo sem, ou com sal ou com o próprio açúcar natural dos alimentos. Tá? Mas não tem jeito, ele acabou conhecendo o açúcar e tudo mais, então evitar. Então sobremesa é sobremesa. Então comeu a comida, né? Já dá ali a sobremesa, o doce, e isso é uma coisa legal também, que como que eu posso falar? Isso é uma coisa legal também,
Porque é melhor para o dente a criança comer o doce todo de uma vez, a sobremesa toda de uma vez, um pedaço todo, e depois terminou, escova o dente, passar ali umas 2 horas sem sujar, 3 horas sem sujar o dente de novo, do que ele comer aquele doce toda hora um pouquinho, né? Então, a mamãe fez um pudim, come um pedaço de pudim inteiro, acabou, escovou o dente, beleza. Ah, a mamãe comprou um chocolate. Ah, só um pedacinho agora. Aí come um pedacinho agora, aí depois come um pedacinho daqui uns 15 minutos, come um pedacinho daqui 20 minutos. E esse chocolate, que era desse tamanho, levou 2, 3 horas para ser comido. Isso é muito pior para o dente, isso faz muito mal, e tanto para a criança como para a gente também. Então evita, se você vai comer a sua sobremesa, come a sua sobremesa de uma vez, escova o dente, passa fio dental e passa algumas horas com o seu dente sem sujar. Então, isso é a questão aí do tempo de ação que a gente estava falando. Falamos também, então, do tipo de alimento, né? Os alimentos açucarados são os que a bactéria mais gostam. A bactéria você herdou. Então, se você não herdou essa bactéria, puxa, se seu pai, se sua mãe cuidou tão bem dos dentes, que não transmitiu para você a doença, parabéns, que ótimo. Porque talvez, se mesmo você comendo um pouco mais de doce, ou você não escovando tão bem, talvez você não tenha a doença cárie. Porque se eu não tenho a bactéria, eu não tenho a doença. É só tirar um dos fatores que a doença não acontece. E existe também a questão atualmente que se fala da resistência imunológica. Então, as pessoas com imunidade melhor têm uma tendência menor a ter cárie, porque o organismo consegue combater um pouco aquilo e a imunidade também está relacionada à alimentação saudável, né? Então, você imaginar que uma pessoa com uma imunidade melhor, certamente ela come mais verduras, ela come mais legumes, ela come mais carne, ela come menos açúcar, menos carboidratos refinados. Então, tudo isso também leva a uma melhora da imunidade. Então, uma coisa está ligada na outra. Existe um outro tipo de cárie muito severa, chamado cárie rampante ou cárie da infância, né? Cárie severa da infância, que ela acontece muitas vezes na criança, no bebezinho, na criança que já tem ali os seus dentes começando a formar, e como eu falei, aquele esmalte ainda não está totalmente formado, e é uma cárie que é interessante porque você não vê aquela manchinha escura, aquele buraquinho, ela vai como se fosse descascando a superfície do dente, e ela acontece geralmente nos dentes aqui da frente e às vezes até por trás, no céu da boca, e você olha para o bebê, você olha para a criança, você não enxerga aquela cárie, realmente precisa ali do profissional para estar examinando e vendo. Por que acontece essa cárie? São crianças que se alimentam muitas vezes de alimentos líquidos, açucarados, então é o leite materno, o leite da mamadeira com açúcar, né? E esse leite da mamadeira, embora você às vezes compre produtos de alta qualidade, eles têm ali sacarose nele, eles têm ali glicose nele incorporados, que são açúcares, né? Eles também vão gerar uma fermentação. Então é muito importante você olhar isso daí também. E às vezes a mãe acrescenta ainda um achocolatado adocicado que deixa aquilo ainda pior. Aí a criança também consome sucos de frutas, ou então esses sucos assim de caixinha, alguns deles são muito ácidos e ainda tem açúcar. Então tudo aquilo vai ali dando banho após banho sobre aquele dente e junto com as bactérias que ela tem na boca, vai descalcificando todo o esmalte. E o dente é como se ele descascasse totalmente. São cáries difíceis de tratar, porque a criança vai precisar ali ficar quietinha na cadeira, passar vários minutos ali para que o profissional consiga restaurar todos aqueles dentes. E aí então, vamos falar da cárie quando ela já está ali agindo, né? Começou aquela manchinha branca. Aquela manchinha branca, ela pode então aí paralisar, nem toda manchinha branca vai virar um buraco no dente. Então, se você ali deve levar o seu filho, né, deve já consultar o dentista logo que você está grávida para saber como que você vai cuidar do seu dente. E aí, então, até antes de engravidar, não é mesmo? E uma vez então que você teve ali o seu bebê, você vai fazer a higienização da boquinha dele com a gaze, você vai evitar que ele mame, então, com alimentos açucarados, sempre higieniza a boquinha do bebê, mesmo com dente, mesmo sem o dente, e quando tiver o dente você já começa a introduzir ali a escovinha. Mas mesmo fazendo tudo isso, você acabou acontecendo aí um problema e deu uma cariezinha.
Aquela carizinha inicial da manchinha branca, com a ação de flúor, isso aplicado no consultório odontológico, ela tem uma diminuição, ela pode paralisar. A manchinha branca, se ela não for controlada, ela vai virando uma manchinha marrom. E dessa manchinha marrom vai ficando mais escurinha e vai abrindo um buraquinho. Tenho aqui uma para te mostrar, uma evolução aqui, vamos ver, olha só. Então aqui a gente tinha, né, a manchinha tá ali, isso aqui já tá até mais grave, mas a manchinha começa aqui ou em cima ou entre um dente e outro, por isso que é muito importante passar fio dental. Tem umas crianças que têm os dentes bem pertinhos um do outro, né? E aí lá você deixa ela escovar sozinha, imagina, nem a gente às vezes consegue escovar o dente bem sozinho e você deixou o seu filhinho escovar o dente sozinho. Ele não vai passar fio dental. E ali aquela sujeirinha ficou ali no começo, o que que vai acontecer? Fermentação ali. Fermenta aquela região, começa a corroer o esmaltezinho do dente, forma uma manchinha branca, da manchinha branca vira uma marrom, da marrom vira um buraquinho. E aí não tem mais jeito. A cárie, depois que ela já virou uma manchinha branca ou um buraquinho, ela não tem mais como sarar, né? E eu me lembro que minha mãe sempre me levava ao dentista, né? Desde pequeno, meus pais sempre tiveram bastante cuidado, embora não fossem dentistas, e eles inclusive escovavam meus dentes. Eu me lembro que escovavam meus dentes até, sei lá, eu tenho uns 7, 8 anos, minha mãe falava, deixa eu ver seu dente assim. Mas eu mesmo assim eu tive um monte de cárie. Você deve estar falando, tá vendo? Então não adiantou nada o que você falou. Não adiantava, porque não tinha essa questão. Primeiro que eles me passaram a doença, eles tinham cáries, então eu peguei a bactéria. Segundo que a alimentação, eu comia um monte de doce, mesmo eles tentando, eu acabava comendo. E a ação ali da escovação não era tão eficiente, porque embora eles tentassem escovar meu dente, ainda não era 100%, porque a gente acabava não indo ao dentista. Eu lembro que eu comecei a ir ao dentista já quando eu estava cheio de cárie na boca, né? E ainda se você somar com isso, o fato de que antigamente a odontologia, qualquer manchinha, o dentista já abria um buraco, nossa, fiquei cheio de massinha no dente. Então é isso que eu quero te alertar. Nem toda mancha branca vai virar uma cárie. E é importante já prevenir desde o começo. Então é importante levar seu filho ao dentista desde o comecinho para ir fazendo a prevenção. O flúor sobre o dente para que o esmalte fique mais mineralizado. A mancha branca de alerta, olha mamãe, melhora a escovação ali porque tem uma manchinha branca. E se essa cavidade chegar a acontecer, não tem mais o que fazer ali, tem que tampar mesmo o buraquinho. É isso que eu ia te comentar, que quando eu chegava próximo da época de ir ao dentista, eu falava, nossa, daí eu escovava o dente bastante, eu ficava pensando, ai meu Deus, tomara que não tenha nenhuma cárie, e aí infelizmente sempre tinham ali várias, né? Mas é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que eu quero te ensinar de forma correta como fazer esse tipo de prevenção, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que cárie é uma doença que não tem jeito, todo mundo vai ter, todo mundo vai usar dentadura, todo mundo vai, né, perder os dentes quando ficar velhinho, e não é assim. Ela é uma doença contagiosa, mas ela é totalmente controlada. Depois que o bichinho ali comeu a parte do esmalte, né, comeu a dentina, chegou ali naquela carninha que eu falei pra você, ele chegou ali então na polpa do dente, no nervinho, e ele pode dar um problema de canal. Então a criança com os dentinhos de leite, como eu tinha falado para você, o dente de leite ele também tem raiz. E se ele tem raiz, né, uma raiz um pouco diferente, é uma raiz mais larga, mais fina, que só vai sumir aí quando esse dente for cair, né? Então cada dente tem uma idade certa para cair. Então, enquanto ele não está no momento certo de ele esfoliar, dele cair, se a cárie chegar no nervo, precisa tratar o canal do dente, tá? Então, não pode chegar assim, chegou uma cárie e arranca, chegou uma cárie e arranca. É dente de leite mesmo, deixa pra lá. Não, porque o dente de leite, ele não existe ali só para mastigar, que já é um motivo muito grande para você manter, né? Mas ele existe também porque ele vai ser o guia para nascer os dentes permanentes. Então, quando você a criança perde um dentinho de leite antes da hora, aquele dente permanente que vai vir no lugar, ele tem grande chance de perder o seu rumo, o seu caminho. E às vezes ele nem nascer, porque ele ficou ali retido, ele não tinha o caminho do dente de leite para ele chegar na posição. Então, o dente de leite, ele tem tanto a função da mastigação da criança, da estética, da guia para os outros dentes. Então, todas essas coisas são importantes, né? E uma criança, hoje em dia, com os dentes da frente todos cariados, todos pretinhos, imagina que
Que estresse emocional que essa criança não vai ter junto com as outras coleguinhas. Então, hoje em dia, né, o apelo estético, ele está desde a criança pequena. E é importante, então, fazer essa prevenção de cárie aí, mesmo sendo dente de leite. Existem muitas outras coisas para a gente conversar sobre cárie dentária, né? Este vídeo aqui ficaria muito grande para falar sobre isso. E ao longo dessas postagens que eu vou falando para você, eu quero te passar mais coisa. Mas fica bem atento, leva o seu filho ao dentista, cuida dele em casa, não deixa ele escovar o dente sozinho. Dá uma olhada, vê se está escovando bem, né? Aquela melequinha que fica sobre o dente, sabe? Nem sempre é o resíduo de alimento daquele momento. Muitas vezes isso aí já é o biofilme, né? Já é aquele monte de bactérias sobre o dente que ele, em grande quantidade, sim, ele vai ter essa consequência de formar a cárie. Né? Porque isso é uma questão importante também. Precisa ter o tempo, precisa ter o alimento, precisa ter a bactéria, precisa ter o dente e precisa ter uma quantidade de bactérias também sobre o dente. Né? Então, removeu ali, passou a escova, deu uma retirada ali no máximo que pôde, pronto, aquelas bactérias já perderam o poder de ação e a cárie não vai acontecer ali com tanta incidência, né? Até outra questão importante também, o horário, né? Por que a gente fala escovar o dente antes de dormir? Porque à noite a nossa salivação diminui bastante e aí a boca fica mais seca e a gente não lava essas bactérias, a gente não engole essas bactérias, né? Que é uma coisa que acontece durante o dia. Próprios alimentos mais fibrosos vão até limpando o dente, então higienizar à noite é legal por conta disso. Então, na medida que a gente for passando outros vídeos, eu vou te orientando mais. Deixa aí o seu comentário, suas dúvidas, me conta a sua história aí, né, odontológica, como que foi quando você era criança, se você teve muita cárie ou não. E eu vou ter um prazer enorme em te responder e saber aí de como que foi a sua vida odontológica. Eu te vejo então no próximo vídeo.